Complemento, eu já, se bem que algumas coisas eu já tinha respondido aí ao nosso glorioso Dragon Quest Die, né? Aliás, não só eles, eu já tinha algumas questões, eu já tinha inclusive trabalhado. E daí eles inventam ali uma personagem que daí vinha, atacava os caras injustamente, ou seja, e aí que tá, fake, né? Daí tá atacando lá um dos mocinhos ali, né? Daí um vilão, e daí esse cara, das pessoas ali supostamente boas, estava tentando proteger outra pessoa. E aí, de repente, me colocaram ali como uma personagem maldosa, não sei se ah, exatamente referindo a pessoa, pode ser que sim, né? Não sei. Se estavam falando sobre a minha pessoa e eu era a figura ali dessa personagem que apareceu depois para atacar, é aquela coisa, e aí a personagem ali que ele tinha, é um cara que tinha ali um mini exército e tal, e era uma peça de xadrez e tal, e daí ele tinha um exércitozinho para atacar esses supostamente caras bonzinhos. E aí me parece que a comparação era feita que eu estava liderando esse mini exército aí de peças de xadrez, sendo também a personagem mesmo uma peça de xadrez. Então meio fake, porque o que acontece? Primeiro que eles estabeleceram uma premissa de que a personagem, de que esse vilão já estaria atacando ali, no caso diretamente, atacando pessoas, no caso ali, que já tinham feito uma luta, porque esse cara que estava protegendo o outro, entre aspas, o mocinho na história, na verdade eles estavam lutando antes, né? E essa outra a peça que no caso estava sendo protegida, ah, ela na verdade em outro momento também era vilã e agora estava sendo protegida. Só que meio fake, né? Porque assim, eles colocaram ali a personagem, o vilão que iria atacar, como se referindo à minha pessoa, como se eu também não estivesse cansado. Ou seja, estava falando ali sobre uma personagem cansada que já tinha lutado bastante antes, protegendo outra que também estava cansada, que também já tinha lutado, como se eu eventualmente fosse o atacador e como se eu estivesse ali totalmente ileso, como se não tivesse feito, no caso, ali conflito nenhum. Ou seja, só para comparar com a situação de 2022, como se eu não estivesse, lutando, no caso, lutando e respondendo os falsos testemunhos das pessoas sucessivamente, né? Como se eu também não estivesse cansado. Ali a personagem não, ela apareceu no meio do nada, descansada, aí que está sendo maldoso, atacando as personagens que estavam cansadas. Né? Ou seja, como se eu não tivesse lutado nada, como se eu também não tivesse cansado. Tentando usar essa imagem. É uma coisa bizarra. Né? Ou seja, eu não estava cansado também, eu não tinha lutado pra caralho. Não dá, né? E daí essa personagem é uma personagem que se baseava em banco de dados. Né? Se é em relação à minha pessoa e eu acessava um banco de dados específico para eventualmente ter algum tipo de vantagem sobre os meus adversários, aí que tá, havia temas que eu queria pesquisar, eu queria ter esse banco de dados. Eu queria ter acesso, no caso, ao banco de dados em relação a temas que naquele momento eu não queria pesquisar, ou seja, né, que banco de dados se eu não tinha informações e ainda seria difícil porque determinadas informações eu não queria ter. Então isso não é necessário. Aliás, boa parte do tema, por exemplo, de filhos espirituais não era exatamente uma vantagem. Né? Eu não tinha tantas informações sobre esse tema. Quiçá, os outros, inclusive, tinham mais informações do que eu, diga-se de passagem. Né? Então aí que está, banco de dados, né? Como se a personagem é uma personagem de xadrez, ela tem acesso ao banco de dados. Né? Não é exatamente o meu caso, não, cara. Não era o meu caso, não. Depois essa outra personagem é criticada, esse vilão é criticado por outro vilão ali que era, entre aspas, mais ou menos ali superior, né? Um superior dele, em termos de dar ordens, e dele fala assim, não, mas ele não sabe, ou não sabia separar, ou não soube separar, caçar rato de executar fera, uma fera ferida. Ali, porque eu entendo que a comparação seria de que, no caso, um rato seria um animal mais frágil, então você poderia ter misericórdia e ele mudaria de comportamento. A fera ferida não, então não necessariamente, porque a fera ferida pode voltar a ser uma fera, mas mudar os seus critérios. Né? Eu não, então, tanto por isso, mas também se nós formos fazer a comparação, principalmente na época do Novo Testamento, se estavam falando a meu respeito, como se isso fosse uma crítica viável a meu respeito, isso não tem sentido nenhum se nós colocarmos premissas de fé. Então, não em relação a uma sabedoria, vamos dizer, intelectual ou mesmo mundana, quando nós temos eventualmente, as pessoas podem ter premissas de fé diferentes. Então, aquela coisa, claro que há diferença entre caçar rato e executar fera, só que mais ou menos. Pode haver, como eu falei, eu já inclusive expliquei a diferença. A fera pode continuar sendo fera, continuar sendo mais agressivo, mas mudar os seus critérios. A questão não é só essa. A diferença, mas há também semelhanças, porque, por exemplo, se eu coloco uma premissa de fé do Novo Testamento, duas, só para dar um exemplo, de a premissa de misericórdia
porque eu tenho medo depois de sentir pena, mesmo não importa de uma ferida, o que já ocorreu. Né? Num primeiro ponto. E mais a questão de amor aos inimigos, muda. Então não é uma questão de separação. Né? Não sabe separar, não. Inclusive não é feita nenhuma distinção em relação a isso no que se refere ali à misericórdia ou amar inimigos. Então é uma premissa relativa a depender da premissa de fé que você aplica. Na situação, minha fé é o Novo Testamento. Né? Não que eventualmente alguns desses critérios eu não aplicaria depois também, mas né? Comparando com a questão do Novo Testamento, não faz sentido, uma vez que se possa aplicar determinadas premissas e que mudariam, no caso, o critério de interpretação e impediriam a aplicação desse argumento de separação, de caçar rato e executar fé. Né? Bom, então por enquanto é isso aí, fica esse complemento em relação ao Dragon Quest. E vai.